Bem, vamos para o segundo exemplo aqui da vibração forçada com amortecimento, que é um exemplo bastante interessante, né? Porque ele trata de uma situação muito encontrada no dia a dia da gente, né? Que é viajar dentro de um veículo, ou seja, a vibração de um veículo e o quanto dessa vibração, um veículo trafegando numa estrada acidentada, o quanto dessa vibração é passada, né, para dentro passada para o carro e, consequentemente, sentida pelos passageiros do carro. Tá? Então, o enunciado aqui do problema diz o seguinte, né? Um veículo se movendo em torno de uma estrada acidentada, né? Então, aqui a gente tem, a figura mostra o exemplo, o modelo simples de um carro, de um automóvel, de um veículo a motor, né? Que pode vibrar na direção vertical, né? Enquanto, né, se desloca sobre uma estrada acidentada, né? O veículo tem uma massa de 1.200 quilos, né? E tem um sistema de suspensão, né? Um sistema de suspensão em que a mola ela tem uma constante de 400 kN e um fator de amortecimento 0,5. Então eu tenho um veículo de 1.200 quilos, né? De 1.200 quilos. Eu tenho uma mola, né, de 400 kN por metro e eu tenho um fator de amortecimento, um amortecedor com fator de amortecimento 0,5. Bom, então assim, fazendo só uma estimativa aqui, o que acontece? A gente tem 400 kN, a gente tem uma mola que precisa de 400 kN para deformar 1 metro. 1 metro é muita coisa, né, para uma deformação numa mola. Mas qual é aqui a estimativa que a gente faz, só para a gente ter uma ideia, né? 400 kN, dividindo mais ou menos por 10, seriam 40.000 quilogramas força, né? Que seriam 40.000 quilos, né? Correspondente a 40.000 quilos de massa. Então, ou melhor, dividindo por 10 daria 4.000 quilos, né? Mas em termos de força seria 40.000, né? Então, aqui em termos de massa, em termos de força, eu teria aqui um peso de 120 quilogramas força, né? Então, se eu pensar numa mola com 40.000 quilogramas força, né, submetida, se ela precisa de 40.000, ela precisa de 40.000 quilogramas força para deformar 1 metro, né? Quanto que ela deformaria com 120 quilos, né? Quanto que ela deformaria? Então, seria mais ou menos 120 dividido por 40.000, né? E a gente corta um zero aqui, fica mais ou menos 10 por 40, né? Se você for arredondar aqui, 10 por 4.000, seria 10 por 4.000, daria 1 por 400, né? Então, 1 por 400 dá, 1 por 4 dá 0,25, 1 por 40, 0,025, 0,025 e 1 por 400 seria 0,025 metros, que seria metros, né? Que seria 2,5 milímetros. Então, o carro ele, quando assenta em cima da mola, ele vai deformar apenas a mola vai deformar, esse carro em cima dessa mola, ele deforma somente 2,5 milímetros, né? Bem, continuando aqui o enunciado, né? A velocidade do veículo é de 20 km por hora, né? Ou seja, ele passa pela pista a 20 km por hora e o problema está pedindo qual é a amplitude, né? Ele está pedindo, determine a amplitude de deslocamento do veículo. E ele dá os dados da estrada aqui. A superfície da estrada
ela varia senoidalmente com uma amplitude, né? Uma amplitude de... Aqui está apagado. Deixa eu apagar. Aqui está. Com uma a estrada tem 0,05 metros de altura, né, de pico, né? A gente vai ver aqui no desenho, e um comprimento de onda de 6 metros, ou seja, o comprimento ela é assim, né? É uma estrada que ela varia senoidalmente, ela tem aqui uma amplitude de 5 centímetros, né, as lombadinhas dela, e aqui ela tem um comprimento de um pico ao outro, ou seja, está ligado à frequência, né, da força de 6 metros. Então, a cada 6 metros, né, ela tem o carro sobe 5 centímetros, né, e desce 5 centímetros também, a partir do... É como se fosse um buraco e um quebra-mola, um buraco e um quebra-mola, um buraco e um quebra-mola, né? Então, ele quer saber como o carro ele se desloca em termos de... Como ele se comporta em termos de deslocamento, ou seja, o x de t dele, né, que vai ser um x máximo cosseno de ômega ft menos φ, né? Então, é um problema interessante porque a gente vai ter ideia do deslocamento do carro nessas condições de estrada, né? Com essa velocidade que ele tem essa velocidade de 20 km por hora, se deslocando a 20 km por hora. Bom, então aqui estão os dados do problema, né? O carro, antes dos dados do problema, a gente vê aqui o esquema, né, do modelo. Então, nós temos aqui a massa do carro e a suspensão dele. Aqui é só uma coisa esquemática para mostrar aqui duas molas, um amortecedor, né? Mas são duas molas em paralelo que somadas vão dar esse valor de 40.000 kN por metro que o problema enunciou. Aqui a rodinha, né? Uma rodinha passando pela estrada rugosa e subindo e descendo aqui dos 5 centímetros, não é isso? E aqui a distância entre um pico e o outro, ou entre um vale e o outro, né? O daqui aqui, o daqui aqui é 6 metros, né? Bom, então isso aqui é o modelo massa-mola, é a simplificação desse modelo aqui de cima. Então a gente tem aqui o carro com a suspensão e aqui a gente tem o movimento da base. Então esse problema aqui é um problema típico de transmissibilidade, é um problema típico de movimento da base, porque a suspensão ela está em contato direto com o piso, que é a base dela, né, que sustenta tudo, e essa base ela é irregular e tem uma irregularidade senoidal com essas características. Então, nós temos aqui a massa, a rigidez, o amortecimento, a velocidade de deslocamento do carro, a altura do pico, né, da pista, o comprimento de onda, ou seja, a distância entre as lombadinhas, a frequência natural. Então, aqui a gente já pode calcular a frequência natural, porque a gente tem os 40.000 com a massa de 1.200, a gente tem a frequência natural de 18,3 radianes por segundo. Agora, o que a gente precisa saber, né? A gente precisa saber, porque a gente está querendo calcular isso aqui, né? Então, a gente sabe que o deslocamento da base, que é o y de t, né, que esse é um problema de deslocamento de base, é o y máximo, que são os 5 centímetros, cosseno da frequência do movimento da base, né, menos φ. Então, aqui nem tem menos φ, né? Aqui é direto isso aqui,
O FI a gente vai ter justamente a fase entre as duas coisas, né? O atraso ou o adiantamento das duas coisas. Então, a frequência que a gente precisa saber, né? Porque isso aqui a gente tem. Então, essa frequência, como é que a gente calcula essa frequência? Essa frequência a gente calcula da seguinte maneira. Velocidade é espaço sobre tempo, né? Espaço sobre tempo. Então, qual é a velocidade? 20 km por hora. Né? Você vê que ele até deu enunciado em quilômetro por hora para ficar mais realista. Então, ele está a 20 km por hora, ele percorre os 6 metros, né, num determinado instante. Então, esse instante é o período, né? O período, o tempo que ele leva para completar um ciclo. Então, é o período dessa oscilação aí. Depois, 1 sobre o período, na verdade, 2π, né, sobre o período, vai me dar a frequência em radiano por segundo. 1 sobre o período vai me dar a frequência em hertz, certo? 2π sobre o período. Então, eu vou fazer essa conta aqui, né? Eu vou fazer a conversão de quilômetro por hora para metro por segundo, né? E vou fazer a conta para obter o T. Aí essa conversão ela está sendo feita aqui direto, né? Então dá 6 metros dividido por 20 vezes 10 ao cubo metros por 3.600 segundos, né? Que é aquela famosa conversão. E a gente tem 1,08 segundos. Então, o tempo que o automóvel leva para ir de uma lombada a outra é 1,08 segundos, aproximadamente 1 segundo nessa velocidade de 20 km por hora. Bem, então, então continuando aqui, se o período é 1,08 segundos, eu vou pegar 2π dividir por 1,08, eu vou ter a frequência, né? Que seria a frequência com que a pista oscila, né? Quer dizer, quantos radianos o carro encontra a cada segundo, né? Então dá 5,82 radianos por segundo o ômega-f, o R é o ômega-f sobre o ômega-n, então eu tenho a razão das frequências, né? O ômega-f é 582, a frequência natural eu já tinha calculado aqui, aqui é 18,3, então com isso eu tenho 0,32 de R, tá? Para o valor de R. Bom, aí o resto do problema é aplicar as expressões. Então, eu sei que é um problema de movimento da base, então a minha equação de movimento é desse tipo. A base se move, né? É como se a base estivesse se movendo com esse deslocamento harmônico aqui. Aí eu vou acertar a minha equação de movimento e o meu deslocamento vai ser só a parcela particular, porque eu não tenho condição inicial, é dado por isso aqui, né? Então, eu uso a expressão da transmissibilidade, né, para o cálculo do deslocamento máximo, sabendo o deslocamento máximo do carro, sabendo o deslocamento máximo, a altura máxima, né, o deslocamento máximo do piso, né? Eu uso a expressão da transmissibilidade, substituo os valores todos que eu tenho, encontro 1,1, certo? Então, o que quer dizer esse 1,1? Quer dizer que o X máximo do carro, o deslocamento máximo do carro, em relação ao deslocamento máximo da superfície, ele é 1,1, ou seja, ele é 10% maior, certo? Então se o carro é obrigado a subir 5 centímetros por causa da altura da lombada, na verdade ele sobe mais do que 5,5 centímetros, ele sobe 5 mais 10%, que é 0,5, ele sobe 5,5 centímetros. Então, isso quer dizer que essa suspensão, com essa mola e esse amortecedor,
está fazendo o carro subir mais do que a própria... a mola estica de meio centímetro, né? E faz com que a carroceria do carro suba. O carro sobe 5 centímetros, mas na verdade a carroceria sobe mais meio centímetro, né? O que é ruim, né? Porque é um desconforto. Então isso se dá justamente da combinação do K com o zeta. Para essa suspensão, a gente vai ver aqui nas conclusões que ela não está boa, porque ela está fazendo o carro subir mais do que a própria lombada, né? Nessa velocidade, né? Nessa velocidade. Numa outra velocidade poderia ser até pior, né? Aí a gente tem que fazer aqui uma análise do R aqui, né? Um novo R, como é que ele produziria um novo X, né? Mas portanto, né? Portanto, aqui o meu X vai ser 1,1 vezes Y, então, né, eu vou ter 5,5 centímetros, ou 0,055 metros, né? E a expressão da minha resposta vai ficar o deslocamento máximo em metros, né, 0,055 de amplitude máxima de resposta, seno da frequência da força vezes o ângulo de fase. Então, ainda existe aqui um atraso, né, pequeno, em radianos, mas é por causa do amortecimento que é pequeno. Então, ele acompanha bem, só que o problema é que ele sobe mais do que os próprios 5 centímetros da lombada. Então, essa conclusão aqui é que mostra que este resultado mostra que com este conjunto mola amortecedor, a suspensão do veículo amplifica a perturbação da pista, o que não é desejável. Entenderam? Então, assim, amplificar a irregularidade da pista não é desejável para um sistema de suspensão, porque ele justamente essa amplificação ela passa para dentro da carroceria, da cabine do veículo, e quem está dentro dela vai sentir isso, tá? Então, e isso vai piorar, né, em relação à velocidade, porque a velocidade vai ser o que? A derivada do deslocamento, né? Então, quando a gente deriva isso daqui, a gente vai multiplicar, isso aqui vai para fora e vai multiplicar, né? Então, quanto maior for isso daqui, maior vai ser o desconforto, principalmente em velocidade e em aceleração, né? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, que x de t é x seno, né? X seno de ômega ft menos φ, né? Em metro. O x ponto, que é a derivada, vai ser x ômega f cosseno, né? Cosseno de ômega ft menos φ em metros por segundo. E o x dois pontos vai ser menos seno menos x ômega f ao quadrado seno de ômega ft menos φ. Então, o que acontece é o seguinte, o x está aqui fora, né? Então, para deslocamento, para velocidade e pior ainda para aceleração, que é o quadrado da frequência, isso aqui, né, principalmente para aceleração, que a aceleração significa força, né? Significa presença de força. Então, se isso passa para dentro da cabine, mais esforço vai ser passado para o passageiro, mais vibração na forma de aceleração vai ser passada para o passageiro e, consequentemente, né, força igual a massa vezes aceleração, vai haver mais carga, né, mecânica e tensão mecânica sobre tudo que está dentro da cabine, inclusive as pessoas. Então, resumo esse exemplo é interessante para mostrar a influência do conjunto mola-amortecedor sobre o resultado em termos de vibração do veículo
e em termos de conforto que o veículo oferece para os passageiros. Tá? Bom, então esse foi o exemplo 2, vamos para o exemplo 3.